Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é o vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Eu espero muito que vocês gostem da escolha da história pra trazer aqui hoje. Então eu fiz um roteiro bem certinho pra vocês e eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu escolhi pra tá trazendo aqui nesse vídeo. Então por isso eu peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, deixem os comentários também com a opinião de vocês sobre... Compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e se inscrevam no canal. Vamos começar o vídeo de hoje. A história escolhida para trazer aqui para vocês neste vídeo de hoje é a história da Valentina Vladimirovna Tereshkova. Ela é a primeira mulher, a ter conseguido pisar no espaço, então ela ficou conhecida como a primeira mulher a tripular uma nave e a conseguir fazer esse tipo de ação ali, de chegar ao espaço. Ela ficou muito conhecida por esse feito. E foi um marco muito importante, principalmente no que se refere ao lugar das mulheres na sociedade, Porque ela era a primeira mulher que estava conseguindo fazer esse tipo de coisa, então, assim, foi muito importante a história dela. E eu resolvi trazer aqui mais detalhado pra vocês, de como foi até ela chegar no dia dela fazer essa missão do Vostok 6. E é isso, espero que vocês gostem da forma como eu vou contar a história dela aqui pra vocês. E vamos começar a história dela. Então tá, gente, pra gente entender os fatos que aconteceram, a gente tem que entender um pouco da biografia da Valentina. Então vamos conseguir entender um pouco disso e tentar seguir uma linha cronológica. A Valentina Vladimirovna Tereshkova, ela nasceu dia 6 de março de 1937 em Bolshoi Maslenikovo, que é uma cidade que fica na província da União Soviética. Ela era uma garota de origem humilde. Os seus pais eram camponeses. A sua mãe se chamava Helena Fyodorovna Tereshkova e o seu pai Vladimir Tereshkova. Ele era motorista de trator. Acabou que ele vem a falecer muito cedo. A garota tinha apenas 2 anos de idade quando isso acontece. Ela era apenas uma criança. Isso acontece quando ele estava participando da Guerra de Inverno, que basicamente é uma disputa que é travada pela Finlândia contra a União Soviética. Então, quando o pai dela estava mais ou menos na região da Carélia, ele acaba vindo a falecer. Após isso, ela, a mãe e os irmãos, ela tinha mais 2 irmãos, eles acabam se mudando para Yaroslav. E lá a mãe consegue emprego numa fábrica do ramo têxtil, A fábrica se chamava Krasny Perekop. É dito que ela teve acesso à educação formal bem cedo. Ela começou essa educação quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Quando ela tinha seus 18 anos, ela vai conseguir entrar para o mercado de trabalho. Ela vai começar trabalhando como operária, primeiramente numa empresa de pneus, e depois uma fábrica do ramo têxtil. Durante o período de 1950 a 1960, estava acontecendo a Guerra Fria, que basicamente foi uma disputa ideológica que aconteceu entre a Rússia, que é uma das grandes potências mundiais que a gente tinha, naquela época, e os Estados Unidos. Então ela foi uma disputa e o nome é Guerra Fria porque não teve derramamento de sangue nem nada do tipo, foi uma guerra de ideias. Dentro da Guerra Fria a gente vai ter o desdobramento, que um deles vai ser a corrida espacial, que vai ser uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos para ver quem conseguiria realizar mais ações e de forma mais rápida ali, no espaço, quem chegaria primeiro, quem faria a primeira exploração ou quem colocaria a primeira nave tripulada que iria conseguir fazer essa missão com sucesso. Nesse meio tempo já havia sido enviado vários satélites com tripulantes e sem, para o espaço. Inclusive, foi nesse meio tempo aí que foi enviado aquele satélite com a cachorrinha Laika, que a maioria das pessoas conhece, É uma cachorrinha que ficou famosa por ter tripulado ali para ir pro espaço, enfim, porque ela era um ser vivo, então ela era uma tripulante, querendo ou não. E infelizmente terminou de forma trágica, todo mundo sabe o resultado disso. E ali nesse momento, então, que eles vão decidir, a União Soviética vai decidir, a Rússia, que tem que mandar a primeira cosmonauta pro espaço. Então é ali que vai surgir a oportunidade para Valentina poder tripular uma aeronave para poder ser mandada pro espaço, em 1962. Nessa época, ela ainda trabalhava como operária, ela era uma paraquedista amadora. Quando ela tinha 22 anos de idade, ela fez o seu primeiro salto. E em março de 1962, ela tinha feito cerca de 120 saltos. E ela fazia parte do Partido Comunista também da União Soviética. E em 1962, que vai ser anunciado um programa, que vai ser o programa que vai abrir a porta, que faltava ali para a Valentina ter a oportunidade de ser mandada para o espaço, que era uma coisa que ela queria, Em 1962 é anunciado o programa, e esse programa ele vai receber milhares de inscrições, cerca de 5.000.
Então eles vão fazendo testes e seleções para que esse número seja reduzido ao menor número possível. Eles chegam a 400 inscrições e eles conseguem reduzir mais um pouco e chegam a 5 inscrições. Então eles vão ter 5 mulheres selecionadas ali. Eram elas: Tatiana Kuznetsova, Zana Yorkina, Irina Solovyova, Valentina Ponomariova e a Valentina Tereshikova. Ela cumpriu os requisitos básicos que eram pedidos, que era ter pelo menos 1,70 m de altura, ter menos que 30 anos de idade, ter menos que 70 quilos e também ser de origem humilde, né? Eles valorizavam isso. Então, após passar pelos testes e pelas seleções, ela se mostrou extremamente capaz e aí ela foi escolhida, né? E os familiares e amigos dela não sabiam que ela estava com esse plano de ir pro espaço. Mas os testes feitos incluíam teste de isolamento, teste de descompressão, teste de centrífuga, teste de oscilação de temperatura e lição para pilotar uma aeronave. E acabou que nesse processo todo foram selecionadas 2 Valentinas, né? A Valentina Ponomariova e a Valentina Tereshikova. Só que acabou que cada uma era pilotar uma aeronave, né? Uma pilotaria a Vostok 5 e a outra a Vostok 6. Só que acabou que a Valentina Ponomariova, por conta de visões feministas que ela tinha, enfim, ela foi retirada da seleção. E aí, então, a Vostok 6 foi pilotada pela Valentina Tereshikova e a Vostok 5 eles escolheram outro cosmonauta que se chamava Valery Vygotsky e ele tripularia a Vostok 5 no lugar da Valentina Ponomariova, que não ia poder mais pilotar, porque eles tinham tirado ela da seleção, porque eles não queriam mais que ela fosse a pilota daquela aeronave. Enfim, eles fizeram uma substituição. A escolha da Valentina partiu principalmente do primeiro secretário e governante do país, que era Nikita Khrushchev. No ano de 1963, ela se casou com Adrian Nokilayev, que ele também era um cosmonauta. Então, desse casamento, nasce a Helena, que é a primeira filha de um casal de cosmonautas, né? E aí, ela fica casada com ele até 1982, né? Nesse mesmo ano de 1982, ela se junta ali, se casa com Yuki Shaposhnikov. Ele era um cirurgião e ela se mantém casada com ele até que ele venha a falecer no ano de 1999. A Vostok 5 foi programada para partir de 14 de junho de 1963. Já a Vostok 6 foi programada e lançada dia 16 de junho de 1963. E aí é dito que a Valentina ela foi apelidada de gaivota, porque nessa missão ela conseguiu dar 48 voltas na órbita terrestre, e essa missão durou cerca de 71 horas. Ela enfrentou algumas dificuldades, né? Entre elas estava que o programa da espaçonave ele estava falhando, então ao invés dela estar se aproximando da órbita terrestre, ela estava se afastando cada vez mais. Então, por conta desse motivo, ela teve que assumir o controle disso tudo de forma manual, para que ela pudesse de volta, né, se aproximar da órbita terrestre, que é o que era para estar acontecendo, né, durante a missão. Para que a missão fosse bem sucedida, era isso que tinha que acontecer. Então ela tem que fazer isso manualmente. E aí é dito que também ela passou por problemas de náusea, dor de cabeça, principalmente por conta da pressão que o capacete exercia na cabeça dela. E ela também teve problemas com o paraquedas, porque por conta dos ventos que estavam muito fortes naquela região, ela quase acabou indo pousar num lago. Mas ela consegue pousar de forma correta ali, né? Tem o pouso bem sucedido. Ela pousa numa fazenda que ficava na fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia. É dito também que após a missão toda ali, ela leva uma advertência, porque havia sido pedido, né, de acordo com o protocolo, deveria ter sido pedido para que ela fizesse exames médicos, né, antes de fazer a missão, e não foi pedido, enfim. Então ela toma uma advertência por conta disso. Quando ela estava mais ou menos a cerca de 6.000 metros de altitude, ela resolve descer o resto do trajeto ali de paraquedas. E aí ela consegue, né, ela tem o pouso ali bem sucedido. E por conta disso, dessa missão ter sido bem sucedida e tudo mais, ela acaba sendo transformada em uma heroína nacional ali. Ela recebe, por conta disso, 2 honrarias que são extremamente importantes para o governo soviético, né? Que é a Herói da União Soviética e a Ordem de Lenin. Após a missão ter sido bem sucedida ali e tudo mais, acaba que as pessoas começam a ser proibidas de retornar para o espaço. Então ela não ia poder retornar e eles não estavam mais mandando pessoas, porque nesse meio tempo havia ocorrido a missão do Yuri Gagarin e ela não havia sido bem sucedida, ele havia falecido. Então eles estavam proibindo as pessoas de irem para o espaço porque era muito perigoso, né? Em 1969, então eles deixam de mandar novas pessoas para o espaço, porque eles veem os perigos que estavam aparentes ali, e eles veem que é melhor não mandar ninguém.
A União Soviética ela só envia novamente uma mulher ao espaço no ano de 1982, quando a Svetlana Savitskaya foi transportada até a Estação Espacial Salyut 7 e pela Soyuz T-7. Já os Estados Unidos eles enviou a primeira mulher para o espaço no ano de 1983. Ela permaneceu sendo uma personalidade muito influente, uma pessoa que fez bastante diferença na história, né? E ela queria seguir a carreira política, então ela fica ali no Partido Comunista. E com o desenvolvimento da União Soviética, então ela consegue se eleger em 2011, ali ela entra para a Duma Federal, que é um órgão que corresponde à Câmara Baixa do Legislativo Russo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. Até o próximo. Tchau!